E aí, mano? E aí, cara? Beleza? Beleza? De boa? Tranquilo? Cara, tu me vê. Sim, eu vi. Você viu? Vi. Invencível é muito foda, porque eu tenho muitos pontos positivos sobre essa série, tá ligado? Eu realmente gosto muito e eu achei o final sensacional, assim. Não, esse final de temporada, ele fez uma parada diferente do que as outras. Mano, foi assim, um bagulho absurdo. É um roteiro muito maneiro. Só que, tipo, a gente não pode falar sem falar o bagulho da animação, tá ligado? Porque a animação, de fato, ela deu uma. Diminuiu muito a Diminuiu qualidade. muito. E eu não. Assim, eu poderia pensar em vários fatores, tá ligado? Tipo, sei lá, o cronograma de tempo. Se é investimento, só que é foda você falar de investimento, porque a Amazon é a A Amazon. Amazon colocou muita grana O nesse Jeff desenho. Bezos deu todo o dinheiro do mundo pro desenho. Colocou muita coisa. Só que, por outro lado, eles também contrataram os atores mais caros pra fazer a dublagem, tá ligado? É. Sandra Oh, J.K. Simmons, porra, Steve Young, Steve Young. o Seth Rogen, o Allen. É, Só faltou o The Rock. só falta. Tipo assim, acabou que, querendo ou não, mesmo com essa limitação da parte da animação, de fato, ainda assim a série ela compensou. Então, tipo assim, você vê que os caras têm muita grana, eles decidiram fazer um investimento, de forma geral, tipo, no roteiro e na atuação em si dos atores, né? Sim. Dos dubladores. Por mais que, putz, a gente pode falar do mérito da animação, ser bom ou ruim e tal, comparar com outros desenhos animados. Só que, cara, esse roteiro sustenta todo o hype da série, toda a história do bagulho. Ele é um roteiro que, por ele ser muito sólido, e o Robert Kirkman, que é o criador, tanto do quadrinho quanto da série, tá envolvido diretamente na parada, ele acaba sendo tão encaixadinho, diminui a quantidade de erro, de furo de roteiro, essas coisas. Eu acho que fica, tão redondinho que eu mesmo, quando eu tô assistindo, eu não presto atenção na animação. A não ser quando é um negócio bizarro, tipo aquela cena do dragão voando. Mas assim, no geral, eu acabo nem prestando atenção em quão bom ou ruim é a animação. Não. Porque é muito bom o resto das coisas, né? Não, isso é verdade, mano. Eu acho que o fato de a gente ter o Robert Kirkman tão envolvido e pegar. E acho que melhor de tudo é como ele traduziu uma história que ele criou em 2003 com aquela. Querendo ou não, né? Tipo, quando você começa a criar a história, a sociedade atual impacta nisso. Impacta. Então a forma que ele escrevia, a forma que ele contava, a forma que ele escrevia os personagens. E isso querendo ou não, ficou datado. Se você pegar as primeiras edições de Invencível, você vê que tem um pacing muito Tem uma devagar. diferença muito grande. O desenvolvimento dos personagens, ele fica muito, né? Ele realmente quer que você continue lendo, só que ele também não te prende o suficiente. Ele só fala, eu vou desenvolver. E aí você tem que esperar as edições saírem pra de fato você ver esse desenvolvimento saindo. E aqui ele já criou um negócio mais consistente. É um negócio que ele te mostra o personagem, já te dá um ponto de carisma pra ele ali, pra você já entender, já dá o background dele, tanto que no primeiro episódio você já meio que sabe você já conhece meio que o Nolan, já conhece a família dele, o Mark tá ali, ele acabou de desenvolver os poderes dele e tudo mais. O que no quadrinho começa uns 2 episódios pra frente da série, e depois ele vai voltando. A série, ela decidiu, pegar e vamos começar mesmo, do zero. E eu acho que isso trouxe a principal, que eu acho que é a melhor mudança e que de fato fez a série ficar aclamada do jeito que a gente sabe que é hoje, que é justamente a virada do Nolan, que a gente entende que ele não é um Superman genérico qualquer, que é só mais uma cópia do Superman, e ele de fato é todo aquele histórico que a gente descobre mais pra frente, mas que ali você já faz a subversão do personagem direto no primeiro episódio. Então você já prende todo mundo. Que quando você tá vendo o primeiro episódio, você acha que é só uma série de herói comum. Putz, é uma série de herói genérica. Que vai ter a violência ali, vai ter o palavrão um ou outro ali. Então é uma série meio adulta. E aí você tá nesse ritmo. Só que quando vem a pós-crédito e é esse embate no Lola, que eu acho que ainda assim a melhor parte é ser depois dos primeiros créditos, porque você já acha que já acabou, você já pegou o ritmo do episódio, você fala, não, beleza, é isso. E aí vem essa cena inteira de 3 minutos do Nolan descendo o cacete dos Guardiões Globais e sem corte, seco, só ele tomando porrada. No quadrinho, ela é 2, 3 quadros, os caras morrem, e aí depois, no último quadro, você vê que é o Nolan. Enquanto aqui, na você última página, no finalzinho, você vê o Nolan lá. Ele não tá nem tão machucado no quadrinho. Ele só desceu o cacete isso, você nem sente que foi uma... Ele não se machucou no quadrinho, acho que a série ainda colocou um pouco mais de imponência pros heróis da Terra. Sim. Falando, tipo assim, ele teve que matar essa rapaziada porque se ele esperasse, eles podiam dar problema. E eu acho que isso é o mais legal, porque
você entende, vamos pensar que a gente agora, trazendo pra visão de que a gente já sabe de todo o contexto dos Viltrumitas, tudo. Você sabe que ele teve que fazer, depois que o Mark recebe os poderes, eliminar os Guardiões Globais, porque ele precisava ajustar a Terra pra dominação dos Viltrumitas. Sim. E ele sabia que os Guardiões Globais iam ser uma ameaça relevante. E no quadrinho também tem essa background, só que no quadrinho, como tem esse ponto de que ele só mata os caras em, tipo, 2 quadros e é isso, sem tomar dano, você fala, caralho, esses caras iam ser uma ameaça pro Império inteiro? Essa galera aí que morreu em 2 tapas não ia ser tão relevante? Quanto na animação você de fato vê que eles seriam sim um problema. Um problema. Poderiam não ser o maior problema do mundo, mas assim, por exemplo, se fosse só ele e o Mark tomando conta do mundo, talvez os Guardiões Globais e mais alguns outros heróis realmente atrapalhassem eles dois. Exatamente. Até chegar o resto do exército de Viltron ou mais algum outro Viltrumita. Mas eu acho que é muito importante a gente ver como o Robert Kirkman ele acelerou o bagulho. Ele pegou tudo que tinha no quadrinho e ele botou uma velocidade a mais e fez a gente se acostumar com as coisas vindo e sendo resolvidas ao mesmo tempo que deixa uma brecha. Ele bota muita informação e vem muita coisa. E tem episódio assim, tipo, na primeira temporada que você fala assim, meu Deus, essa merda não vai acabar nunca. O que tá acontecendo? Tem muita coisa. Exato, mano. E aí, essa última temporada, principalmente, eu acho que deu uma pisadinha no freio nessa velocidade, porque tá chegando num ponto muito crítico. E se você for muito rápido nessa história, vai dar bigode. Eu gosto muito do fato dele ter deixado mais rápido, ao mesmo tempo que você consegue processar todas as informações que acontecem em cada episódio. Então, sei lá, eu lembro que no começo, da segunda temporada, a segunda temporada que tem a Guerra Invencível, a terceira, eu achei que assim que eu terminei de ver aquela parte, eu falei, nossa, que rápido. Realmente, se você parar pra ver, ele colocou todos os acontecimentos em 2 episódios, mas você não sente que foi apressado. Não foi. Apesar dele, tipo, ter encurtado algumas coisas que entre o que acontece no quadrinho e o que acontece na série, ainda assim você consegue entender o cerne, que é, querendo ou não, toda guerra invencível, por mais que você fale, caralho, é um bagulho fudido, porque veio vários marcos, destruiu várias partes da Terra. É um bagulho que é assim, é a pura birra lá do Armstrong, e é só isso, não é algo tão grandioso, que nem como você comentou, agora que eles têm que dar esse passo pra trás, porque o arco dos Viltrumitas em si é muito mais relevante. A partir de agora a história começa a ser séria de verdade. Porque não. antes era um bagulho muito mais familiar, era muito mais tipo, a única outra Viltrumita que tinha aparecido era a Nissa, só pra avisar, falar, tipo, que apareceu também no começo da terceira temporada. Ela chegou e falou, você tem que fazer sua missão. Senão não vai voltar aqui, o bagulho vai ficar louco. E antes disso, era só, tipo, o Mark e o Nolan e as coisas que aconteciam na Terra e problemas pessoais. E era muito local, era muito a Terra. E agora que chegou nos Viltrumitas, que os caras são diferentes, os caras são fortes. Não dá pra acelerar, não dá pra ir com tudo. Exato. Cara, isso assim, eu achei uma parte muito bem construída, porque de fato, todo o trecho antes do arco dos Viltrumitas até aqui, você se apega basicamente ao Mark e aos personagens ao redor ali, ao grupo lá, né, dos heróis mais jovens, principalmente o Rex. Eu acho que o Rex teve uma alavancada na série que eu achei que ficou incrível. Sim. A personalidade do Rex na série e a evolução que ele tem antes de morrer é muito melhor aqui do que no quadrinho. Muito, 1000 vezes melhor. Muito. E a gente se apega de verdade ao Rex, sente a morte dele. Eu acho isso muito legal. Sim. E, cara, até então você tá ali, você tá vendo, ainda você tá vendo, né? É o que a gente falou. Apesar de ter tido a subversão do Nolan, você ainda tá vendo uma série de super-heróis, tá vendo heróis locais, tá vendo coisas locais. Só que quando você leva lá pro nível cósmico, lá pros Viltrumitas de fato, você se apega, e acho que aqui também outro ponto muito positivo, obviamente, do roteiro, que é a forma que eles vão encaixando o background dos Viltrumitas. Então, você tem ali o expurgo do vírus, e depois você pensa, caralho, isso foi a merda mais fodida que aconteceu com eles em toda a história. Mas não, eles já tiveram um pré-expurgo, entre aspas, ali na morte do Argon, que a galera começa a se matar doido também, pra ver que são os mais fortes. Ou seja, eles sempre, pelo que dá a entender, eles sempre têm esse histórico de tipo, cara, você é fraco, morre. Você é fraco, morre. Então eles eram bilhões mesmo tendo isso. E o expurgo é aquele momento que derruba todo o Império. E acho que isso é muito bem encaixado aqui, porque você consegue tirar um outro ponto positivo, você consegue tirar um pouco do negócio do líder lá da coalizão, que eu esqueci o nome agora. Tados. Ele você tira um pouco, porque até então, né, como a gente tá vendo a coalizão só pela visão do Allen, que ele vem pra Terra e tal, comunica com todo mundo,
e obviamente vai lutando com os Viltrumitas ao longo das temporadas, você vê só eles como herói. Só que quando você pega a perspectiva do Taedos, que é o líder da coalizão, e você vê que ele, por mais que ele tenha uma causa nobre, Ele tem um motivo do porquê ele não quer que os Viltrumitas sejam o que são, mas ele acaba agindo da forma mais ridícula possível. É basicamente birra que ele tá fazendo. se você parar pra ver, ele tá agindo tão igual aos Viltrumitas, ou seja, ele não mudou a natureza dele. Sim. Ele tem uma causa nobre, mas a causa nobre dele é justamente parte da birra que ele tinha com o Argon e com o fato dele não ser ouvido né, durante ali nos conselhos dos Viltrumitas. Então, você vê que no final, você vai quebrando um pouco desse negócio do Taedo ser o líder bom, o líder bonzinho. Ele, na verdade, é o cara que não é tão bom assim. Ele tá fazendo o que ele tá fazendo pra atingir o próprio objetivo e somente. Tipo, ele não tá fazendo isso por um bem maior. Ele só é bom de fala. Eu acho que é isso. Ele é bom de argumentar. E eu acho que é isso que Invencível tem de diferente do resto das coisas, tá ligado? Eu acho que é isso que o Invencível trouxe pra gente. Porque na maioria das mídias a gente tem o herói bom, ou até um pouquinho duvidoso, e o vilão mal, ou um pouquinho duvidoso. É difícil ter o pouco duvidoso. Geralmente ou é mal ou é bom. Sim. Mas é dividido preto e branco. Sim. O Invencível ele tem uma escala de cinza, assim, dos personagens. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Os Viltrumitas, eles acham que estão fazendo certo, querendo ou não. O negócio do Taedos, que ele quer derrotar os Viltrumitas pra trazer paz pra galáxia, mas ele não quer fazer isso de fato. Ele queria que os Viltrumitas trouxessem paz de uma outra forma. E aí, como ninguém ouviu ele falou, então tá bom, então. Vai ser do meu jeito. Vai ser do meu jeito. E acho que isso é bem interessante mesmo, porque assim, não é que nenhum outro herói, nenhuma outra mídia de herói fez isso, mas é que isso unificado ao roteiro que o Invencível tá tendo agora na animação, é o que de fato tá tornando ele muito bom. Então você vê que praticamente nenhum herói, nenhum vilão daquele universo é absoluto. Então ele não é muito bom ou ele é muito ruim, ele é simplesmente uma pessoa. Eles estão vivos. Um ser, ele é um ser vivo, exatamente. E eles vão fazer merda uma hora ou outra, vão tomar uma decisão que pode ser meio paia ou não. Por exemplo, nessa temporada o Mark mata o rapaz lá que tava com o Alien, porque na percepção dele, se ele não matasse o cara, ia dar muito mais merda. Os marcianinhos lá, os bichinhos. Ele teve que tomar uma decisão que, por exemplo, eu acho que o Super-Homem nunca tomaria. O Homem-Aranha nunca tomaria essa decisão. Mas o Mark tomou essa decisão. Por quê? Porque ele, além de ele ser jovem, ele tem 20 e poucos anos, ele tem muito poder na mão dele e às vezes ele vai tomar uma decisão errada. É meio errado, na verdade, você pensar que o herói, por ele ser herói, ele nunca vai tomar uma decisão errada. E acho que aqui é isso, é justamente esse ponto que pra mim torna isso também, essa série muito boa. É você sentir o impacto das decisões que eles têm, tá ligado? Das decisões que eles tomam. Se você se coloca no plano do Mark, eu acho que isso também é muito bom. Você consegue sentir ao nível de que é como se você estivesse na pele dele. Então, porque essa cena que ele mata o cara lá que tem o Alien, você vê que ele tá receoso, ele não é a decisão que ele quer tomar de verdade, ele quer ser uma pessoa boa. Só que ele tá se vendo numa situação que é meio sem saída. Tipo assim, ele vê que a galera não tá mais segurando, ele vê que o escudo não vai mais segurar e que ele tem que tomar uma decisão. Se ele não fizer alguma coisa, vai dar merda. Exato, e você fala, a decisão dele é questionável pra caramba, porque será que não existia outra forma? Provavelmente existia, ele é super poderoso. Só que ele é humano também. E eu acho que é isso que é o ponto muito bom dessa série de herói. Ele também é humano. Sim. Você no lugar dele, numa decisão ali... em milésimos de segundo, com aquela ansiedade, aquele receio, aquele nervoso, você vai tomar uma decisão que talvez... E tudo que ele passou na terceira temporada, conquista, tudo ali na cabeça dele ao mesmo tempo. Ele ficou em pânico e agiu. Exato. Foi certo. É questionável. E é isso que é legal. Tudo você vê naquela série que é questionável. Poderia ser diferente, poderia, mas é isso que torna essa série tão boa. É isso que você consegue assistir, e que nem você comentou, cara, eu não fico prestando atenção na animação, porque todo esse universo, toda essa construção que tem, ela te instiga muito, ela te dá uma vontade de continuar acompanhando, e de não parar, tá ligado? De continuar mesmo vendo, e de continuar... Independente de que não tá super animado e tudo mais, ele tem uma profundidade muito forte. Sim. Muito forte. Sim. Cara, isso é muito, muito da hora mesmo. E aí entra o fato da guerra em si. Que a guerra traz esse peso muito, muito, muito de uma vez, eu acho, pro Mark. Porque a princípio eles estavam achando que eles iam chegar e encontrar o Trek sozinho e iam conseguir derrotar ele. O plano tava tão bonitinho na cabeça deles que, assim, parecia até conto de fada. Mas desde antes de saber que os caras estavam esperando eles
né, meio que emboscada, eu já achava que era uma ideia ruim. Eu já achava que essa guerra contra o Treg em si era muito além. Cara, eu acho que isso reflete muito em como o Trek foi construído na temporada. Porque primeiro, né, tem ali uma, duas aparições nos primeiros 4, 5 episódios. Aí no sexto episódio que, né, você tem o primeiro embate, né, que é eles vão lá. Aliás, é o Trek que faz a emboscada, não é? O Trek. Sim, ele fica esperando, ele meio que induz o pessoal a ir pra Viltron. É verdade, isso. Ele induz o pessoal aí pra Viltron. Porque ele vai lá no Não, planeta da coalizão. Na verdade, a linha do tempo que eu quero dizer é. Primeiro ele sofre, né? Os Viltrumitas tentam matar todo mundo, chega o Conquista morre. Que inclusive, é verdade, a gente não entrou muito nesse mérito ainda, mas essa batalha do Conquista é tão boa quanto a batalha da quarta temporada. Essa tem muito peso. É a quarta, né? É a terceira temporada que é a batalha. A primeira batalha com Conquista é no final da terceira. Cara, eu acho que ela é muito mais avassaladora. Porque ela aqui. tem mais peso, porque, tipo, o pesadelo revivendo. E é o bagulho que, tipo, a gente já viu o quão difícil foi o Mark matar o Conquista da primeira vez. Matar, né? Porque a gente tinha entendido que ele tinha morrido. Assim, era pra ele ter morrido. Era pra ele ter morrido, né? Mas enfim. E aí, né, até ele zoa, né? Quem matou ele foi a Eve, não foi o Mark. Sim. O Mark só meio que finalizou, mas quem deu o dano fatal de verdade foi a Eve. Sim. E ainda assim você vê que ele sofreu pra caralho, né? O Mark Não ficou, foi no fácil. começo da temporada ele ainda tá com os implantes, porque ele não tá tudo fudido. Todo quebrado. Aquela luta ali acabou com ele, mano. E aí, o pesadelo reviver, vir de novo, cara, a gente já tava esperando, né, quando, no comecinho da temporada, quando o Conquista foge da Terra, que não era de se esperar. Eu não sei qual foi a ideia do Cícero de deixar o Conquista vivo. O Cícero, ele achou realmente que ter um Viltrumita preso na Terra ia ser de algum auxílio pra ele. Então assim, ali você já fica esperando o embate, e quando ele vem, no começo fala, porra, vai ser, né? Vai sim. Vai ser uma porradinha. Vai doer. Tranca, mas o Mark vai de novo dar um jeito de vencer. E você tá nessa vibe, então eles estão lá brigando, eles estão lá, né? Na trocação de soco, aí tá a porra do irmão do Mark, do Oliver, tentando brigar. Mano, o Oliver, ele é muito confiante de si, mano. Ele é muito confiante de si, cara. Ele é metade Viltrumita, metade besouro, metade louva-a-Deus. É muito ruim a outra metade do sangue dele. Exato, mano. E ele, tipo, por um Viltrumita puro, ele é basicamente bosta, assim. Um Viltrumita puro, ele toma um tapa e morre. Exato. Tanto que ele quase morreu com um tapa. Então, a gente, tipo, tá nessa pira, mas fala, mas aí tá todo mundo ali, tá o Allen, vai o Tech Jacket, tá todo mundo lá. Vai dar certo, tá até o atirador espacial lá. Então, cara, você fala, mano, vai ser um bagulho que vai dar certo. E aí você tá nessa pira, e eu acho que isso é uma coisa muito boa da construção de Invencível, que você tá vendo num ritmo, e de repente ele escala muito, e ele não escala e para, ele escala e mantém aquele... Sim. Então você tá vendo a briga do Conquista até o Conquista começar a revidar, né? Então o Mark começa a enforcar o Conquista ali, começa, tipo, a realmente falar, você não vai mais respirar, vai matar ele nessa pira mesmo, você vai só enforcando. E o Conquista revidando, nossa, inclusive os socos do Conquista parece que deviam estar dando uma dor absurda, porque ele tá batendo na costela do Ao Mark. mesmo tempo que a gente consegue ver que o Conquista tá batendo forte e o Mark tá resistindo muito mais. Isso é legal porque mostra a evolução do Mark que lutou lá atrás, do Mark pra agora. Sim. Que ele tá muito mais forte. E essa é a pira dos Viltrumitas. Mesmo ele não sendo o mais forte, essas lutas mostram claramente a evolução do Mark. Exato, porque agora ele tá, tipo assim, ele já tá batendo de frente com o Conquista, que é um cara superior ali na própria hierarquia dos Viltrumitas. Ele deve ser, tipo, o terceiro mais forte, o quarto mais forte então, atualmente. Exato. Então, assim, ele tá batendo de frente com Conquista e ele tá segurando, ele tá se insistindo. E você tá, caralho, vai ser muito foda quando o Mark matar esse cara enforcado. E você tá nessa pira. Sim. Até que a porra do Conquista tá com a mão no estômago do Mark. Cara, isso acaba. Ali, mano. Ali eu achei que, tipo assim, eles iam desistir da guerra. Sim. Mas como o Allen e a Tech Jacket estavam preso meio que na nave dos Viltrumitas, eu falei, meu Deus, isso vai dar merda agora. Ali eu tinha certeza que ia dar merda. Quando o Mark ficou naquele planeta pra se curar, passou meses ali, eu falei, meu Deus, isso vai dar merda. Principalmente pelo fato da coalizão tá conseguindo salvar alguns planetas. Sim. Eu falei, agora vai dar merda. Sim.
E é aí que entra, na minha opinião, o melhor episódio. Aliás, antes desse melhor episódio, entra o episódio que é a emboscada do Trag. Então ele vai até o planeta Colisão e derruba lá todo mundo. E aí você vê um pouco também do Taedos, porque o Taedos até então ele é só o paz e amor, né? Ele Sim, só tá ali ele tá na diplomacia. na diplomacia, mas quando ele entra pra porrada, aí você vê que Aí você vê faz que ele não sentido é ele ser qualquer o líder coisa. da colisão, tá ligado? Então isso também é muito maneiro. E essa batalha é da hora. E aí, no final desse episódio, a gente tem a decisão de que eles vão enfrentar o Trag em Viltron. E você fala, caralho, isso é uma ideia boa, porque Teoricamente o episódio ele vai estar termina- sozinho. o episódio ou termina- dois, três. o episódio termina com o Trag fugindo de volta pra Viltron e com 4 Viltrumitas só. Sim, Porque o restante da galera tava espalhado pela galáxia, brigando pelos outros planetas. sim. Então você fala, cara, é uma ideia genial, porque agora... E a gente tem essa impressão porque o Trag foge, né? E aí a gente Sim. fala, cara, o Trag, o Imperador, Ele fugiu. o regente do Império tá fugindo, então a guerra Vai tá ser vencida, suave. Eu, particularmente, quando eu vi ele fugindo, eu falei, tá, vamos parar por aí. Vamos parar? É, Aí o Tados, com a sede de sangue dele infinita, que pra ele nunca vai tá bom, até ele de fato morrer. Até depois dele morrer, a sede de sangue dele não acaba. uhum. Mas ali eu falei, se pisar no freio agora vai dar bom. Sim, Não pisaram no freio. foram Deu embora. merda. Sim. Cara, é isso. E ali, acho que essa construção, e agora a gente tem que falar um pouco do Trag também, que nessa temporada, você vai achando que ele é só mais um vilão genérico também. Ele começa meio, assim, do meu ponto de vista, ele tem uma vibe meio Zod no começo, mas aí vai passando um pouco e ele já assume essa vibe de Zod. Ele não é só mais um imperador Viltrumita, um cara que quer o bem da raça. Não é só isso. Mostra os episódios do Tados exterminando todo mundo com o Spurgo, matando o Argyle. A gente vê que o cara tem medo. E o medo dele é um medo bobo, assim, entre aspas, porque é só ele mudar a forma de agir. Mas a gente vê que ele tem um medo de acabar, de não existir mais Viltrumita. E acho que isso que é interessante, porque é aquilo que a gente falou. Todos os personagens aqui têm um aspecto cinza. Então, cara, o Trag, que é o vilão da temporada, o vilão do restante É o do arco vilão daqui pra final, frente, o vilão praticamente. final praticamente da série, ele ainda assim você vê que. Por que ele tá fazendo tudo aquilo? Porque ele tem medo da extinção. Sim. Então o que ele tá fazendo? O maior Tentando medo dele sobreviver. o Ele maior tá- medo é perder o exército Viltrumita pra sempre. Então você vê que todas as vezes que ele sente, que você entende que ele talvez esteja sentindo algo, é quando algum Viltrumita morre, né? Quando tem de fato algum tipo de ameaça que ele consiga ver o extermínio da raça. Sim. Que Tanto é que depois sobrevivência. que ele mata o Tados, que ele arranca o Tados depois da explosão de Viltrum e tudo mais, você vê que ele não mata nem o Mark, nem o Nolan. Porque ele fala assim, chega de matança. Porque o medo dele tá na cara dele. É. Ele matou mais um Viltrumita. E, tipo assim, teoricamente era o certo se fazer matar o Nolan e o Mark ali. Mas o medo dele impediu ele de, entre aspas, concluir o plano perfeito dos Viltrumitas. Se ele mata o Nolan e o Mark ali, eles podiam ir pra Terra e transformar a Terra num planeta escravo e reproduzir e fazer um novo Fazer exército. o novo exército, exato. Mas o medo dele faz com que isso não aconteça. E aí você fala, mas isso é furo de roteiro, isso é não sei... Não, porque foi mostrado ele tendo esse foi medo. construído, Foi exato. mostrando ele tendo receio de acabar os Viltrumitas. Toda hora que uma notícia vinha de algum Viltrumita, ele agia meio tipo, não, ele mereceu. Então, se ele não era forte, ele mereceu. Mas por dentro ele tava tipo, mano, não, tá acabando, não. E é mó legal, porque é uma construção muito sutil. De fato, não é um negócio que fica escrachado, tipo, ele sente mesmo. Cara, você Ele vai é um ver, momento, ele não vai expressar isso É. porque ele é o regente, ele é ali a principal fonte, a principal imagem da liderança do Império. Só que ele mesmo diz, cara, eu sinto, é foda ficar matando o meu povo, sendo que eu não quero que meu povo acabe. Sim, Como que eu vou... quando ele fala com o Nolan ali, A conversa É o é ápice. muito boa, a conversa, nossa, inclusive... porque ele não deixa transpassar o medo dele nitidamente, né? Tipo assim, eu tô me tremendo de medo, mas é tipo, eu não quero que isso acabe. É, Volta pro nosso lado, a gente vai, domina a Terra, a gente percebeu que o seu filho tá forte, dá pra gente usar os humanos. e é legal isso mesmo, Só porque é aquilo, né? É a visão dos Viltrumitas, tanto que é por isso que o Nolan se arrepende. O Nolan entende que só o que ele fez era por estar dentro da caixa da visão dos Viltrumitas. Mas se você se colocar dentro dessa caixa, você entende que faz sentido, porque eles foram criados como raça dominante, eles dominavam os outros povos, então eles vão continuar, obviamente eles vão continuar mantendo essa história. Sim. Só que isso ainda não define toda, né, a totalidade da personalidade Dá dele. pra ser diferente. Exato. Eu acho que até, tipo, o Nolan em si, ele começou a perceber que o Império tava errado a partir do momento que o Mark nasce. E a gente vê isso lá nas primeiras temporadas, quando ele conta a história dos Viltrumitas de uma forma diferente pro Mark. A princípio, ele conta uma história de Viltrumitas bonzinhos pro Mark.
E por que ele faria isso? Ele podia, desde criança, incentivar o Mark a ser o cara mais brutal do mundo. Mas eu acho que desde o momento que ele tem o Mark, ele já tá com esse pensamento de, tipo, mano, acho que a gente tá fazendo errado. Eu acho que dá pra fazer diferente, Exato. tá ligado? E é aqui que entra o ponto, né, qual que é o papel da Terra nessa história, que é justamente tornar todos os Viltrumitas humanos, né? Porque a gente vai ver isso nas próximas temporadas, mas basicamente essa é a fraqueza deles, o afago que a gente tem aqui, é o apego, é o amor. A humanidade. A humanidade. Porque por mais que a gente seja um povo, tipo, o ser humano faz muita merda. Sim. Mas ao mesmo tempo, o ser humano é um dos únicos animais, assim, que a gente conhece que consegue demonstrar amor, afeto, carinho. Exato. E aí, tipo, pros Viltrumitas que são criados à base de porrada e violência, um pouquinho de afeto, mano, acabou com eles. Isso que é interessante. Então, e aqui a gente traz até o ponto do próprio arco de redenção do Nolan, que é uma construção muito, muito, muito boa e muito humana de verdade. Porque aqui a gente não tá vendo uma mudança de tipo, cara, ele deixou de ser mal, agora ele quer aqui consertar as coisas, e é isso, e todo mundo vai aceitar. Não. Todo mundo vai perdoar, falando, beleza. Cara, todo mundo faz questão de jogar na cara dele. De, cara, você fez uma merda absurda. Você que veio aqui e exterminou todo mundo. Sim. Tipo, você que fez isso. Você, por livre e espontânea vontade, entre aspas, né? Pro povo da Terra, ele fez porque ele quis. Sim. Mas você veio aqui, você matou a gente, você quebrou a nossa confiança e tá achando que agora eu vou só aceitar. Abanar o rabinho e falar, ai, que legal que você voltou. Pô, não dá, exato. E isso que é legal, porque aqui a gente não tem também aquele momento que o roteiro poderia facilmente fazer isso, fazer a gente falar, agora o Nolan é do bem, vocês, a gente, espectador, já entendeu que o Nolan tá do lado bom agora. Sim. Mas, querendo ou não, no universo a gente viu ele se redimindo, exato. Mas o povo na Terra não. Não, exato. Então, isso pro próprio roteiro, né, da própria história, ficaria ruim. Por mais que a gente poderia aceitar. Por que eu falo isso? Porque a gente já viu isso em outras séries, outras mídias, de que acontece do cara ser mal e ele vira pro lado bom e todo mundo esquece tudo que ele fez. Um ou outro fica bravo por um tempo, mas depois passa. Mas aqui não. Aqui eles fazem questão de mostrar de que, tipo, não vai ser simples assim, o Nolan é responsável. É uma coisa realmente muito boa dessa animação, o quanto os diálogos lá constroem essa sensação de, cara, não tem resolução fácil aqui. Nesse universo não tem resolução fácil. Não vai ter uma resposta simples. O Nolan volta pra falar com a Debbie e você vai esperar que eles vão fazer acertar. Não. É um diálogo pesadíssimo. Se você parar pra ver, é um diálogo muito forte. Porque ali é a Debbie falando. Se eu sou o Nolan ouvindo aquilo, eu chorava ali e ficava no chão por 3 dias. Cara, é exatamente isso. Porque o Nolan, ele tenta falar o quanto ele mudou e é muito bom, você entende as duas perspectivas. Sim. Você entende que o Nolan, de fato, deve estar se sentindo muito mal e tá querendo corrigir os próprios erros. Mas não é da noite pro dia. E a Debbie é esse lado de, cara, não é assim, você não chega aqui, resolve que tá tudo bem e eu tenho que aceitar, eu vou esquecer tudo que você falou. Cara, esse diálogo é fortíssimo, esse diálogo é muito importante, é muito impactante e eu acho que é um dos melhores diálogos que eu já vi em qualquer mídia de super-herói, até nos tempos atuais, cara, porque é uma coisa profunda, uma coisa que você realmente fica ali instigado e não pela ação, não por ser super-herói, não, é porque é quase uma conversa humana de casal mesmo. Um dia no ônibus você tá ouvindo alguém reclamando de você tá ouvindo seu pai e sua mãe discutindo exatamente sobre esse tipo. Essa coisa pode acontecer do nada. E eu acho que é isso que é legal, é meio que um reflexo, um paralelo da própria realidade que a gente tem de casais que têm problema. Então, você vê que esse diálogo é justamente isso. Eles parecem que realmente são casados num nível que você fala, caramba, mano, parece que são os meus pais que eu tô vendo casados há 20 anos discutindo. Parece uma parada muito mais próxima. Exato. Então, assim, eu acho que o que eu quero dizer, né, o que a gente tem pra dizer sobre Invencível é justamente esse ponto de que ela é uma série muito bem construída e que é uma coisa que eu particularmente quero ver em outras mídias de super-herói, né, uma forma que você se conecta com a história, porque existem várias formas que a gente se conecta, existem várias formas de escrita que a gente se identifica, mas eu acho que a de Invencível sozinha é muito legal, porque você se conecta não pelos feitos do herói, não pelas atitudes, não pelas atuações, mas pela humanidade, pela realidade que você vê naquela história, pelo fato de que você vê que aquilo é o mais próximo do que a gente pode dizer se tivesse pessoas sem superpoder de verdade. A realidade é onde a gente teria superpoder. E, tipo, não necessariamente um The Boys da vida, então. A gente tem lá todo mundo The Boys escrachadamente. É muito sático, assim, é muito forçado algumas coisas. Porque, tipo assim, o Capitão Pátria, ele é super forçado mal.
o Bruto é super forçado, um anti-herói. antagonista, assim, um antagonista, sabe? e não sei quem é super do bem. E aí o Rio, que é o coração, muito e bom todo demais. mundo é muito, muito. Tipo assim, Não é ruim. né, a gente não tá excluindo e não tá dizendo de que, tipo assim, o The Boys é pior construído ou então os Não. personagens não são profundos. Não é esse o ponto. Mas é que Invencível, ele é muito mais realista, eu acho. Porque É muito mais humano. Exato, porque aqui no Invencível a gente não tem esse lado de ter alguém que é muito escrachadamente ruim em nenhum personagem. Sim. Todos os personagens aqui têm a sua A sua cinza, própria profundidade, as suas próprias motivações, e só o que a gente vê são as consequências das atitudes deles. Só É. isso. Tudo aqui é as atitudes que eles tomam e as consequências que vêm com isso. Sim. E isso é a vida. A vida é basicamente ações e consequências eternamente. Então é por isso que essa história é tão, ela é tão real, ela desconecta tanto com ela. Porque a gente vê a vida passando diante de uma animação. Sim. De super-herói. E até mesmo os Viltrumitas em si, que são aliens, são seres de outro planeta, eles acabam por ter humanidade ao ponto de, tipo, eles vieram pra Terra e eles falaram assim, mano, se pá que a gente vive aqui então. A gente vai ficar aqui. Vamos se reproduzir aqui no negócio. A gente não vai incomodar vocês. Porque o medo do Treg é tão grande que ele aceitou se rebaixar e ficar na dele. E é isso. Porque é justamente isso. Ele não é um vilão que só quer destruição. Ele não é um vilão que, tipo Thanos, que, eu preciso acabar com metade do universo porque senão vai estar tudo dando errado. Não é tipo um Lex Luthor que só quer acabar com o Super-Homem. Não, primeiro, ele não quer acabar com nada, porque ele quer conquistar as coisas, ele quer ser o líder de tudo. E segundo, que ele percebeu que o império dele tá cada vez menor. E é isso, se ele quer ser líder, ele tem que ser líder de algo. Como que ele vai ser líder se acabar o próprio povo? Sim. Então é esse o ponto. O final, falando agora do final da temporada, eu acho que é um final tão legal, porque a gente não tem batalhas mirabolantes, a gente não tem super cenas bem animadas, a gente tem a pura história rolando. Sim. Então, essa temporada, acho que é das temporadas que tem menos cenas de luta. e ao mesmo tempo é uma temporada totalmente impactante. Por quê? Por muito causa forte. disso, a gente vê essa conexão com a realidade. Então, esse último episódio, que a gente tem o acordo que o Trek faz com o Mark, que você mesmo, naquele lugar, de novo, é o que a gente falou, você se sente na pele do Mark, que é uma decisão muito difícil. Tipo assim, cara, eu não quero. Eu não quero que os Viltrumitas se reproduzam e tenham mais Viltrumitas no meu quintal, pô. Não, mas por outro lado, se eu não vou aceitar Se eu isso, falar que não, ele vai me matar aqui agora. e vai matar todo mundo que eu amo. E aí? Tipo aí, que decisão eu vou tomar? E é isso, a realidade é essa. Você tem decisões que às vezes são as piores decisões de todas, mas você tem que tomar. Tem. Porque aqui é isso, é o peso das consequências. O que seria pior? O Mark não aceitar, tentar lutar com o Treg. E aí é o ponto. O Treg, a gente viu no episódio, no penúltimo episódio, que ele é um personagem que é basicamente invencível. Assim, mano. Ele realmente é o invencível. Ele é o invencível. Ele realmente é o que o Mark deveria ser, o que o Mark está se tornando, né? Mas Sim. Ele deixou bem claro que, assim, ele tá não acima. existe alguém que consegue parar ele no momento. Não tem. Então aquele acordo era que nem ele falou, é um acordo que você não tem escolha, mesmo ele te dando uma escolha, você não tem escolha. Ele é só pra, tipo, você... É mais ou menos aquele... É um contrato que você tem que... Aquele termos de Termos de uso, né? Termos de uso. Você não vai ler. Você tem que assinar o termo de uso pra usar meu produto. Se você não aceitar o termo, você não vai usar. Aí você fala, ou eu leio essa merda e não concordo, mas eu também não uso. Ou eu leio, discordo e assino. Porque eu quero usar o produto, coisa do tipo. Exato. Então o Mark foi tipo assim, eu tenho que falar sim, porque senão o meu planeta vai por água abaixo, todo mundo morre, todo mundo explode. Eu falo sim e daqui a alguns 20 anos tem um exército de Viltrumita de novo. Exato, e é isso, tipo assim, ele não teve essa escolha no sentido de que ele não teria chance se ele não dissesse sim pro Trek. Ele sabe o que ia acontecer. Ele tinha que aceitar. E é isso, ó. Toda a parte, né? A gente não falou muito, mas todo esse arco dele ter lá a síndrome pós-traumática e ficar relembrando e ficar com medo. Que isso vem no último episódio mesmo. Ele é uma parada bem final, assim, que é aquele negócio, tipo, os caras estão indo pra Terra, mano. Os caras estão lá. Tipo, os caras estão lá, os caras estão lá, mas e ele tá nesse... Porque tá na mente dele lá, martelando, depois esses caras vão estar aqui, não tem onde eles estarem. Ele tava certo, só que é engraçado porque eles não estavam do jeito que ele esperava. Sim. Eles não estavam lá. Ele imaginou que o Treg ia estar na Terra já com a mãe dele na mão, assim, pronto pra quando o Mark pousasse em casa, ele só matasse a Debbie. Mas no fim eles estavam na Terra camuflados. Isso, e eles vão ficar lá. Então é muito legal isso. E aí tem um outro ponto que é
justamente a nosso foco da questão do que a gente tá falando aqui, dessa brisa, que é justamente que acaba, o Taedos tá lá, morre, né? E aí ele passa lá a mensagem pro Allen, e a mensagem é simplesmente, cara, você tem um vírus aí na sua mão, o vírus expurgo aprimorado, Vai matar todo vai mundo. matar todo mundo que for próximo de Viltrumita, então, bem claro, tá? Se ele jogar na Terra, a Terra inteira morre, junto Ele com os deixou Viltrumitas. claro isso que... Ele deixou claro isso quando ele explica pro Nolan, né? Lola, sim. Que ele fala que o vírus ele consegue afetar até quem for próximo, o que significa que mestiços também seriam afetados, ou espécies próximas. A espécie ou a própria Viltrumita. Então, a gente tem essa saída do Taedos da história, deixando esse ponto pro Allen. E aqui a gente vai ter no futuro uma subversão, porque o Allen até então é o cara que a gente gosta muito, é o herói legal. Muito legal. É o cara e ele muito tem uma decisão que, tipo, é a mesma coisa das decisões do Mark, é uma decisão muito difícil. Ele foi criado desde pequenininho, desde o tubo dele de ensaio, que ele tinha que acabar com os Viltrumitas. A missão principal da vida dele era acabar com os Viltrumitas. Então, tipo e assim, agora ele tem a ferramenta de acabar com os Viltrumitas e ele vai falar não. Então só que esse é o ponto. É a decisão cinza, tipo assim, ele tá falando que ele vai ter que aceitar isso e matar todo mundo que é amigo dele, que ajudou ele. Tá falando aqui da Tech Jack, a gente tá falando do Invencível, a gente tá falando do Nolan, a gente tá falando de todo mundo que de alguma forma ajudou nessa missão morrer para que ele conclua o pedido do Taedos. Então, assim, o que fica de pergunta quando nesse final de temporada é que, tipo, será que agir como um vilão para derrotar o outro vilão te torna um herói nessa história? Esse é o verdadeiro ponto dessa temporada. Até onde você vai que você continua sendo um herói? Sim. Até onde fazer o certo ainda te deixa na posição de herói. Lembra aquela frase que a gente vê que o Mahito fala pro Itadori em Jujutsu Kaisen, que ali é uma batalha pelos ideais. Então ali é o ideal do Trag versus o ideal do Taedos versus o ideal do Mark. E ali fica os três ali rebatendo e você vê que nenhum tá muito errado ou muito certo. Sim. É isso, é uma eterna briga de ideais ali pra ver quem vence. No fim do dia, quem vencer a batalha vai vencer a guerra de ideais também. A batalha física vai ganhar a guerra de ideais e vai botar o seu plano em prática. Quem vai ser? Quinta temporada. É isso. Sexta temporada. Até onde eu sei vai ter pelo menos 9. 9 temporadas? Acho que é. Pelo que o Kirkman falou, acho que eles tinham material pra 8 ou 9 temporadas. De qualquer forma, se eles seguirem nessa linha, eu vou assistir todas. Eu tô muito empolgado para as próximas. Independente da animação não ser lá essas coisas. Independente da animação não ter as melhores fluidezes, mas essa palavra nem existe. Mas, assim, a gente tá muito empolgado pela história. Eu acho que isso é uma coisa que, de novo, eu quero que eu, particularmente, como uma pessoa que consome e gosta dessa mídia, quero que isso seja mais explorado, sabe? Que traga mais o lado humano. A gente viu isso lá em Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire, lá do Sam Raimi. A gente vê isso em Demolidor, né? As primeiras histórias de Demolidor são totalmente humanas, assim. Essa série do Demolidor da Netflix, aquelas 3 temporadas, é muito humano. E é o que falta mais hoje em dia. Os filmes novos de heróis, as séries de heróis que estão saindo, são muito fora da realidade e também não são muito dentro do quadrinho. Exato. Ela não é igual ao quadrinho, mas também não é igual à realidade. Ela é um meio termo que às vezes funciona, às vezes não. É que eles querem que você se conecte com o produto deles, né? E não com a história. Então acho que aqui a gente tem que fazer de novo uma mudança, né? Nessa mentalidade de trazer a mais a história como foco do que você está produzindo. E trazer isso como seu ponto de conexão com o espectador ou com o consumidor, enfim. E não só o produto, porque, né, Marvel, DC fazem lá os filmes de herói que você se conecta porque o Superman é um herói de 300 anos, é legal. É o Homem-Aranha. No fim do dia acaba sendo divertido. Só que, cara, tem mais que isso para ser explorado nesse meio, nessa mídia. Eu acho que a gente tem muito potencial ainda. Invencível é uma das séries que tá consumindo e tá extraindo aí esse potencial que a gente tem com essas séries. E graças a Deus, que eu acho incrível o Invencível. Queria ter lido o Invencível quando saiu, mas eu não sei nem se veio pro Brasil. Provavelmente não. Falaram que tá relançando agora, então a gente tem que tá relançando. Mas acho que na época a gente nem teve contato, né? Então não teria como, mas de fato a reestruturação que o Kirkman fez pra animação, ela elevou as expectativas, elevou o nível, na minha visão, da história dos super-heróis, sabe? Tem quem discorde do que a gente tá falando, que acha que a gente tá falando besteira, mas... Se quiser, diga aí nos comentários. Escreve aí o que você quer dizer, o que você acha dessa série aí. Mas eu acho que Invencível hoje é a melhor série, filme, adaptação de quadrinho. É isso. Que tá rolando. Tá cravado. É isso aí, é a melhor. Mas vai ser o filme do Homem-Aranha, não ligo. No momento é a melhor adaptação. Pode ser que o Homem-Aranha seja um filme muito bom, mas não sei se vai ser uma melhor adaptação.
O Invencível é uma boa adaptação. Segue esse troféu. E é isso É aí. isso. Até a próxima. Valeu.